Olá, queridos internautas e professores da Escola Bíblica Dominical, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é pastor Joari Josué Carlesso, sou o coordenador geral do Departamento de Discipulado da Assembleia de Deus em Joinville e também coordenador nacional de discipulado da Comissão de Planos e Estratégias de Evangelismo e Discipulado, junto ao projeto Eu Ganho Mais Um da CPAD. E é uma honra, uma alegria poder estar com você para juntos estudarmos um pouco mais da lição de discipulado, a lição Discipulando da CPAD, e nós vamos nos aprofundar no primeiro ciclo que inicia então com o tema Conhecendo Jesus e o Reino de Deus. Bem, caros irmãos, nós estamos apresentando aqui então a lição Discipulando, que como tema Conhecendo Jesus e o Reino de Deus, ela tem 13 lições, que são 13 encontros, um trimestre, e ela é especificamente destinada para a Escola Bíblica Dominical, mas também nada impede de ser ministrada em pequenos grupos, de ser ministrada em grupos de crescimento, grupos familiares, e também não impede de ser ministrado em grupos de discipulado específicos, seja de homens, mulheres, grupos de empresários, enfim. Só que, como ela é uma lição que traz temas bem densos, com bastante explicações, naturalmente não é o ideal para se fazer o discipulado em casa, visto que nós temos aí um período talvez menor no discipulado nos lares e a grande, podemos dizer assim, a grande produtividade que nós vamos obter no discipulado nos lares, ela pode ser então conseguida com essa lição, que é a nossa lição aqui da Assembleia de Deus de Joinville, a lição Conhecendo o Amor de Deus, que foi elaborada pela Faculdade Refidim e corrigida e adaptada pelo Departamento de Discipulado da Assembleia de Deus em Joinville, e eu deixo como sugestão para você que trabalha com o discipulado nos lares. Mas a lição da Escola Bíblica Dominical, então ela traz alguns temas e foi comentado pelo pastor, meu amigo particular, César Moisés Carvalho. Muito bem colocados aqui os temas. Essa lição de discipulado, que eram 2 lições, 6 meses de currículo, agora foi ampliado para 4 lições, que são aproximadamente 1 ano de currículo. Então, naturalmente que o conteúdo ele foi esmiuçado, ele foi ampliado, e nós vamos ter aqui a primeira lição, a necessidade humana, o problema do pecado. Depois vem o fracasso de Israel em representar o reino de Deus. Quem é Jesus? O caráter de Jesus, o ministério de Jesus, o novo mandamento, a mensagem de Jesus, o reino de Deus. O reinado de Deus já teve início, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus e na lição 11, a salvação em Cristo. Na lição 12, sendo um discípulo de Jesus, e a lição 13, igreja, uma expressão do reino de Deus. Basicamente, nós vamos tratar do tema da queda, da salvação em Cristo Jesus, a vida e a pessoa de Jesus, e por último, uma pincelada sobre a igreja. Então, Conhecendo Jesus e o Reino de Deus é um título bem expressivo e que realmente traz a visão panorâmica desta lição. Porém, uma ressalva que eu faço aqui é que até nós chegarmos na lição de número 11, a salvação em Cristo, então vai ser caminhado mais de 2 meses com o aluno que é um novo convertido da igreja, ou quem sabe um familiar de um novo convertido que ainda não aceitou a Cristo, mas que vai então procurar a igreja também, participar da escola dominical. E o ideal é que em todas as lições, e fica aí a primeira dica, o professor tenha o cuidado de sempre apresentar a salvação em Cristo, de sempre pincelar a questão da decisão que a pessoa tomou ou vai tomar
com respeito a servir a Jesus e também a salvação para que se consolide a fé do novo convertido. Visto que um dos aspectos principais do discipulado é justamente a consolidação da fé. Eu quero agora entrar então nessa lição e para começar, é interessante o aluno ser orientado antes de vir à escola dominical em adquirir a lição. Algumas igrejas, como é o caso aqui da Assembleia de Deus em Joinville, essa lição ela é repassada gratuitamente para o novo convertido, mas também que ele tenha em mãos ou ganhe da igreja uma Bíblia, para que possa então fazer uso da Bíblia Sagrada e basicamente a fé dele vai crescer a partir da quantidade e qualidade dos versículos bíblicos que ele ler. Então é importante em cada versículo, cada citação, orientar esse irmão a parar e ler a Bíblia Sagrada. Naturalmente que o tempo de aula muitas vezes é 1h e 10 nas escolas dominicais, então deve-se orientar ele a ler a lição toda em casa, antecipadamente, ler a reflexão bíblica diária, que são os textos bíblicos de segunda a sábado, que estão disponíveis na lição, e também ele seria orientado a ler, primeiramente, o Novo Testamento. Eu sempre sugiro para que se comece lendo o Evangelho de João, que trata de temas básicos da fé, como a divindade de Jesus, por exemplo, e o próprio Evangelho de João, ele nos traz uma orientação que ele foi escrito para que as pessoas creiam em Jesus e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Então, a orientação, minha orientação, a princípio, para os novos convertidos, é começar no Evangelho de João, ler os outros 3 evangelhos e depois, então, ler o Novo Testamento, para daí sim iniciar uma leitura no Antigo Testamento, e Salmos, Provérbios e Gênesis, iniciando assim o Antigo Testamento. Não é interessante para o novo convertido ele começar uma leitura de 1 ano lá em Gênesis, porque até chegar no Novo Testamento, ele vai passar por muitos assuntos que no momento não são tão interessantes para a consolidação, para a firmeza da fé. E o resumo daquilo que o Antigo Testamento vai trazer de ensino na área da consolidação é justamente o que nós temos na lição número 1, que é a necessidade humana, o problema do pecado. Então esse ensino, ele vai trazer justamente a ordem da criação, a queda do ser humano e depois trazer para nós a redenção em Cristo Jesus. Essa lição, queridos, ela também pode ser dada não exatamente na mesma ordem das lições da escola dominical, porque vai depender também de quando a pessoa se converter a Cristo. Então a lição ela vem sem data, ela não é uma lição datada, ela pode ser utilizada em qualquer data, mas a orientação geralmente dos coordenadores de escola dominical é que o novo convertido ele entre em qualquer lição, como é um ciclo, ele pode entrar em qualquer lição na classe, terminar o trimestre com a sua classe e depois voltar até a lição aonde ele iniciou para concluir as 13 lições. É um estudo rotativo que sempre a turma 1 ela vai ter a lição Discipulando 1, ou Discipulando primeiro ciclo. Nós temos como texto base dessa primeira lição Romanos capítulo 3, versículo do 9 ao 11 e Romanos 5, do 12 ao 14. Romanos 13, 9 diz assim: Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Ainda Romanos 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte,
assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então, nessa pré-aula, nós vamos meditar um pouco sobre o problema do pecado. A meditação que consta na lição tanto do aluno como do mestre, está em Romanos capítulo 3 e versículo 3. Aqui, na verdade, na lição tem um erro aqui, está constando como Romanos 23 e 3, então precisa ser corrigido, mas nós vamos encontrar aqui então, em Romanos, capítulo de número 3, 6 na verdade, e o versículo de número 3. Corta aqui, que tem que cortar, porque eu vou voltar de novo aqui na meditação. Romanos. Meus queridos, a meditação dessa lição número 1, ela está em Romanos 3 e 23. Talvez a sua lição esteja como a minha, aqui está 23 e 3. É só inverter capítulo e versículo e diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós vamos ver a reflexão bíblica diária, vários versículos bíblicos relacionados com a questão do pecado, Gênesis 4 e 7, falando do pecado de Caim, pecado jaz à porta, 2 Crônicas 7, 13 e 14, que vai falar do arrependimento, do homem se converter, do povo de Deus se converter dos seus maus caminhos. Salmo 1 e 1, bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores. Mateus 9 e 13, que vai falar justamente, Jesus falando que ele quer misericórdia e não sacrifícios, que ele veio para os sãos e não para os doentes, ou para os doentes e não para os sãos, por isso falando da salvação. Lucas 7, 36 ao 50, fala da mulher pecadora, justamente Jesus perdoando seus pecados, e João 1 e 29, que fala da resolução do problema da salvação, quando João Batista afirma: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vamos ver na lição do mestre um tópico que é um recurso adicional, interagindo com o aluno. E nessa interação com o aluno, é interessante você pensar no aluno como alguém que está sendo alfabetizado, alguém que não conhece ainda a palavra de Deus, né, e precisa conhecer os princípios básicos. Se um professor que é acostumado a ministrar, por exemplo, na escola de adultos ou numa classe de teologia, ele vai pegar esse tema, para ele vai ser um tema muito fraco ou bem básico. Mas se nós nos colocarmos na posição do aluno, nós vamos ver que tem, além de ser, apesar de ser básico, tem coisas profundas, são conhecimentos novos. Então, o discipulado, ele não se preocupa em profundidade teológica, mas ele se preocupa em justamente trazer ao aluno os preceitos básicos da fé cristã, para que ele consiga consolidar e solidificar a sua fé. Então, aqui eu dou uma orientação para nós pensarmos como professores. O aluno, a criança que entra no ensino fundamental ou no pré-escolar para aprender o alfabeto, ele vai aprender o ABC, né? O ABCD, ou seja, o alfabeto. Ele vai começar a aprender as primeiras letrinhas para formar sílabas e depois frases. Eu costumo dizer para os meus alunos de discipulado, no primeiro encontro, que eles vão aprender também o ABC de Jesus, o ABCD de Jesus.
Mas o ABCD de Jesus ele é diferente. Ele constitui-se de obedecer. Ao invés de ABCD, obedecer. Ou seja, nós vamos ensiná-los os princípios básicos. E o primeiro ensinamento é obedecer a palavra de Deus. Se o beabá dele for obedecer a palavra de Deus, então naturalmente ele vai ter sucesso, ele vai ter êxito na sua vida espiritual. Nós vemos ainda os objetivos dessa lição, que é demonstrar como a criação perfeita tornou-se imperfeita e também o surgimento do pecado, distinguir o pecado pessoal do pecado estrutural e elencar as consequências físicas, sociais e espirituais do pecado. Então a proposta pedagógica, que é um outro assunto também que vem na lição do professor, ele vai trazer justamente uma reflexão, dizendo o seguinte: se você soubesse que alguém ama, porque não há outra opção para a pessoa não ser amá-lo, o que você acharia desse amor? É uma pergunta para refletir com os alunos e uma sugestão também de dinâmica para iniciar a aula. Se você soubesse que uma pessoa te ama porque não tem outra opção, ela é obrigado, programado a te amar, o que você acharia desse amor? Com certeza você acharia que é um amor que não é sincero, que é um amor que é autoimposto, não é um amor de livre e espontânea vontade, um amor que não valeria. E trazendo isso para o sentido espiritual, Deus criou os seres, e principalmente o ser humano, com a capacidade de amá-lo ou rejeitá-lo, ou seja, com o livre-arbítrio, porque para Deus também não valeria de nada o ser humano ser um robô programado para amá-lo e para obedecê-lo sem ter vontade própria. Por isso, pelo seu infinito amor pela criatura, Deus cria o ser humano com o livre-arbítrio e com a capacidade de amá-lo e rejeitá-lo. E a partir daí é que entra em cena um pecado e o mal entra no mundo. Porque pela livre escolha do ser humano, ele opta pelo mal e não pelo bem. Não foi Deus que criou o pecado e criou o mal, mas Deus deu a liberdade ao ser humano de escolher. Ele deu a livre escolha entre a obediência e a desobediência. Por isso o cristão ele deve buscar, e o novo convertido principalmente, obedecer a Deus, porque o princípio básico do relacionamento com Deus ele passa pela obediência. Nós vamos ter na nossa lição a introdução. Nós vamos ter 3 tópicos, divididos em 3 subtópicos cada um, e uma conclusão e depois um tema de aprofundamento, aprofundando-se, que é uma citação de um escritor, e aí vem as perguntas e respostas, verifique o seu aprendizado. É interessante, meus amados, que vocês, caros professores, dividam bem a sua aula, que tenham todo o domínio desse tema, porque são basicamente 12 pontos. Nós vamos conseguir em 1 hora dar esse ponto, cada ponto em 5 minutos. Então veja que é um desafio grande para o professor e no final ainda ter as perguntas e respostas, que no caso da lição de discipulado, ela não deve ser negligenciada. Esse ponto de perguntas e respostas ele é importantíssimo para fortalecer o aprendizado do seu aluno. Então nós vamos começar aqui. A introdução, ela vai trazer para nós essa ideia de que o ser humano, ele não foi criado como um ser autômato, ou seja, uma pessoa inconsciente, incapaz de ação própria e que tem que ser guiada por outro. Não, mas ele foi criado como um ser livre. E como ser livre, ele é responsável pela sua própria decisão. Então, Deus, ele criou o ser humano, colocou no jardim do Éden, deu a ele o livre-arbítrio e ele escolheu desobedecer a Deus. Então, apesar de Deus amá-lo, ele sabe, ele sabia também que era necessário demonstrar o seu amor
criando o ser humano livre, e ele resolveu assim o fazer. Nós vemos na Bíblia que, a partir daí, acontece então todo o desenrolar da história da redenção. E nós vamos para o primeiro tópico, que é a criação perfeita e a origem do pecado. Esse tópico está dividido em 3 subtópicos. 1.1 criação, 1.2 queda e 1.3 redenção. Na criação nós vemos que Deus criou a humanidade, a sua imagem e semelhança, com um propósito específico de administrar o planeta, ou seja, o jardim do Éden, viver em harmonia com Deus e com a natureza. Eles eram dirigidos por Deus, ou seja, o reino de Deus estava em sua plenitude na terra, porque eles eram orientados e adaptados tanto à dimensão física, humana, social e natural do mundo. E também na dimensão espiritual, ou seja, comunhão com o seu Criador. Na viração do dia, Deus estava sempre presente para ter comunhão, para conversar com o homem. Então, tudo funcionava em harmonia. Aí veio a queda. Então, o homem recebeu uma orientação ética, que consistia em deveres, direitos, proibições e punições, que está justamente em Gênesis 2, do 15 ao 17, onde Deus proíbe ele de comer da árvore que está no centro do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Do momento que ele comesse esse fruto, ele certamente morreria. Era os direitos, gozar de todos os demais frutos, os deveres, não comer daquele fruto, e a consequência, a punição, do dia que ele comesse, certamente morreria. Então, ele tinha a opção entre obedecer e não obedecer, e ele optou por desobedecer, e essa desobediência é conhecida como a queda da raça humana, onde todas as consequências do pecado se instalam na humanidade. A harmonia que ele tinha com o Criador foi quebrada e ele rompeu a sua relação com o Criador. Automaticamente rompendo o seu relacionamento com o Criador, ele afeta o seu relacionamento com ele mesmo, com o seu próximo e com a natureza ao seu redor. Então a dor, a morte se tornaram uma realidade a partir da queda. Depois o tópico da redenção, ele vai trazer para nós que mostrar que o ser humano ele tenta de todas as formas buscar uma volta desesperada à condição original. Então, a partir daí, o ser humano ele percebe, desde o momento que ele tem consciência, que há uma coisa errada no mundo. Lá, ele ficou separado de Deus, entrou o caos no mundo, as consequências do pecado, e nós, seres humanos, nos dias de hoje, percebemos que no mundo tem alguma coisa errada. Então o ser humano busca, naturalmente, pelo seu vazio interior, pelo seu desejo de algo a mais, de saber que tem algo errado, criar o seu próprio caminho para buscar a salvação e a solução do problema. Então, o ser humano criou a religião, a filosofia, a política, a ciência, as ideologias, para tentar melhorar o mundo. Mas tudo isso se mostra insuficiente. Então, a partir daí, nós vemos que a transgressão humana, ela exige um pagamento, ou seja, uma redenção. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte. Mas o preço da salvação foi o preço pago no Calvário pelo sangue de Jesus. Então, apenas o próprio Deus poderia saldar essa dívida que foi contraída pelos nossos pais e assim se estendeu por toda a humanidade. No capítulo 3, versículo 14 e 15 de Gênesis, nós vemos então a manifestação do que é dito aqui como proto-evangelho, quer dizer, o primeiro vislumbre, o primeiro relance do evangelho, onde Deus diz à serpente, que da semente da mulher nasceria um descendente que lhe esmagaria a cabeça. E, claro, naturalmente,
a serpente lhe feriria o calcanhar, ou seja, as dores infligidas à humanidade e também a Jesus, que é então aqui representado como a semente da mulher, e a serpente, que ela é o símbolo nesse momento e é a personificação do próprio diabo, Satanás, que em Apocalipse 22, conforme diz a lição, ele é apresentado como a antiga serpente. Concluído esse tópico, nós temos um auxílio didático que vai também trazer uma interação para com o aluno e também algumas perguntas que podem ser elaboradas. De onde viemos e quem somos nós, ou seja, está falando da criação. O que deu errado com o mundo, ou seja, a queda, e o que podemos fazer para consertar isso, que é a redenção. Então, está aí também mais um auxílio para o professor. O tópico 2, ele fala da natureza e da realidade do pecado. Ele está dividido em 3 subtópicos. O pecado e a sua universalidade. Aqui, basicamente, nós vamos ver que o pecado, ele alcança a todos, conforme Romanos capítulo 3, versículo 23. O pecado pessoal, ou seja, o pecado que cada ser humano já nasce pecador. Na verdade, a doutrina cristã não diz que o ser humano ele é pecador por pecar, mas ele já nasce pecador e por isso peca. É o inverso, né? Ele já é pecador por natureza. Então, conforme o próprio Deus disse para Caim, o pecado está espreitando, querendo que ele ceda, jaz à porta, cabe a você dominá-lo, conforme Gênesis 4 e 7. E em Gênesis 6 e 5, Deus olha para a criação e busca então destruir a humanidade, porque toda a imaginação dos pensamentos do seu coração é má continuamente. Então lá em Gênesis 6 e 5 nós vamos ver que Deus também vê que a humanidade está depravada. É a chamada corrupção geral do gênero humano. Então corrupção não é um tema agora da atualidade, na área política que nós estamos vivendo. Desde a queda, a corrupção ela acompanha também o ser humano. E nós vemos que a natureza deturpada do ser humano, ela condicionada ao pecado, muitas vezes leva o ser humano a pecar a contragosto, conforme Paulo fala em Romanos capítulo 7, versículos 15 ao 23, que aquilo que ele gostaria de fazer ele não faz, mas o pecado que está nele, a natureza pecaminosa, o força muitas vezes a fazer aquilo que não quer. Então, nós vemos o resumo que não há nenhuma pessoa que não peque, e isso está expresso também na oração do rei Salomão, em 2 Crônicas 6 e 36. Então nós vemos a universalidade, o pecado alcançou a todos, o pecado ele é pessoal, mas no tópico 3 o pecado é estrutural. No 2.3 nós vamos ver aqui que Deus ele cria leis, inclusive dando a lei ao povo de Israel, as leis de Moisés, para proteger os menos favorecidos. E as leis que estão instituídas hoje no mundo moderno, elas têm uma base muito sólida na palavra de Deus, no Antigo Testamento, na lei de Moisés, no Evangelho, porque elas são uma proteção social para a humanidade, porque o pecado ele é universal, pessoal, mas também estrutural. Então a estrutura de poder na humanidade ela está corrompida. Desde a queda, a natureza humana ela sempre procurou se rebelar contra Deus e dominar o seu próximo. Por isso, o resultado de tudo isso é que Deus queria que o ser humano tivesse então uma proteção, mesmo sendo pecador, mas tem leis de proteção aos direitos do ser humano e também imputando deveres. Então a estrutura da humanidade ela está corrompida pelo pecado. E nós vamos então ver que o pecado estrutural ele prejudica a coletividade, por isso que precisa ser colocado ordem, as leis lá no Antigo Testamento. Porém a lei não salva ninguém, o que salva é a solução do pecado, a redenção na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos observar ainda que tem um auxílio didático,
né, que vai tratar justamente desse assunto que a morte, que a queda, ela gerou tanto a morte física do ser humano, porque Deus dá a sentença: no dia em que pecares, certamente morrerás, mas também traz a morte espiritual, ou seja, o estado de separação de Deus na terra, né, é temporário, mas se não se converter a Cristo, o estado de separação eterno da pessoa de Jesus e do próprio Deus. Então, o pecado original, né, que está o conceito em Romanos capítulo 5 e 12, nos versículos 18 e 19, que todos herdam a natureza pecaminosa, ou seja, não nasce ninguém sem essa herança maldita do pecado. Agora nós falamos já da criação perfeita e a origem do pecado, a natureza e a realidade do pecado, e agora nós vamos falar das consequências do pecado no tópico 3, que é o sofrimento humano e a privação de Deus. As consequências físicas do pecado, ou seja, a partir da queda, como eu já falei, o ser humano, de uma forma irreversível, passa a desfrutar, podemos dizer assim, né? Não seria bem esse o termo, mas ele passa a receber a morte como herança. E até o arrebatamento da igreja, quando haverá então o arrebatamento dos salvos e a ressurreição dos santos do Antigo Testamento, os santos até então, nós vamos observar que até esse momento, a morte, ela vai ser uma realidade para todos. E naturalmente vem junto com a morte a angústia, a doença, os males, e tudo isso causado pela desobediência. Essa é a consequência física para o corpo humano, as doenças. Além disso, a natureza foi amaldiçoada. Então Deus disse: agora produza cardos, abrolhos, enfim, a terra foi maldita. E em Romanos 8 e 22, Paulo vai dizer que a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Ou seja, a natureza está sofrendo pelo pecado do ser humano. E aqui cabe abrir um parênteses e dizer que nós, cristãos, devemos manifestar o reino de Deus não só no sentido espiritual, no sentido do relacionamento humano, mas o nosso relacionamento com a natureza, não poluindo, né, procurando evitar o desperdício das energias e procurar viver em harmonia com a criação, com os animais e não buscar, então, acrescentar as dores à natureza. Mas nós temos que já, desde agora, manifestar o reino de Deus com relação à mordomia da natureza. E nós vamos ver que esse pecado, as consequências, elas acabam se voltando contra o ser humano. Um dos casos recentes é a barragem que se rompeu em Mariana. Nós vamos ver que atingiu todo o ecossistema daquela região de Minas Gerais, do estado do Espírito Santo, todo o ecossistema relacionado ao Rio Doce, e além disso, muitas mortes de ser humano. E qual é a origem disso? A origem é a consequência da queda, a busca do ser humano pelo poder, pelas riquezas, a poluição, o não cuidado com a natureza, que também a natureza vai gemendo e vai sofrendo com a natureza humana pecaminosa e depravada, corrupta pela queda, pelo pecado. Nós vamos ver, então, aí já entrando no outro tópico, que é as consequências sociais do pecado, ou seja, o ser humano começa a manifestar, desde a queda, o seu desejo egoísta de dominar o próximo, o poder, né? As estruturas, elas são dominadas, as consequências sociais do pecado é que o ser humano passa a oprimir o seu próximo. Nós vamos ver em Gênesis 10, 8 e 9, Gênesis 11, 1 ao 6, episódios como Nimrod, que começou a dominar na face da terra, a Torre de Babel, que buscou o poder, o homem achar uma maneira de se posicionar diante de Deus como alguém poderoso, e o resultado nós vemos então que Deus ele castiga esse ato na Torre de Babel,
mas isso é apenas um vislumbre daquilo que está dentro do coração do homem, o desejo pelo poder, pela ganância, pelas riquezas, e naturalmente essas consequências elas vão alcançando o outro. O ser humano sem Jesus, egoísta, ele vai também infligir consequência para os demais seres humanos que estão ao seu redor. E cabe aqui dizer que, abrir um parêntese, quem sabe na sua lição, para dizer que o egoísmo no lar agora deve ser evitado. A maioria dos problemas nos lares que nós enfrentamos visitando os novos convertidos, trata-se justamente do egoísmo de um dos cônjuges, um dos membros da família ou de todos juntos. E isso causa a desestrutura social, tanto na família, na sociedade, onde quer que o ser humano esteja inserido, ele precisa de domínio próprio e do fruto do Espírito para não aflorar o seu sentimento negativo, no sentido de ser um ser egoísta, um ser orgulhoso e que tem o centro em si mesmo. Agora, o centro da nossa vida como nova criatura deve ser a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. O tópico 3.3, as consequências espirituais do pecado. Então, para concluir, é justamente a morte física e a morte, aqui nesse caso, espiritual. A morte espiritual, tanto no plano terrestre como depois na vida após a morte. Nós vemos que a privação momentânea da presença divina na vida terrena do ser humano é uma consequência. Quando o ser humano caiu, ele foi expulso da presença de Deus, rompeu-se a harmonia, perdeu a comunhão com Deus, mas também acontece a segunda morte, que depois da morte física vem a morte espiritual, a eterna separação e distanciamento de Deus, o banimento da presença do Criador. E o pior tormento do inferno não são os tormentos físicos, os tormentos que haverão ali no inferno das mais diversas maneiras, mas sim, o maior tormento que nós vemos na Bíblia Sagrada é o tormento espiritual, é a eterna separação de Deus e a consciência de saber que poderia se estar com Deus e não se está mais com Deus devido à morte eterna, à segunda morte. Portanto, nós devemos deixar bem claro que mesmo essa eterna separação, essa momentânea separação de Deus, melhor dizendo, ela deve ser evitada. O crente deve buscar sempre estar em comunhão com Deus e ele não pode, por nenhum momento, permitir que ele esteja longe de Deus através do pecado. Então nós vamos ver que o pecado nos separa de Deus. O terceiro auxílio didático, ele vai trazer a definição da morte, a questão da restauração do homem à presença de Deus e vai falar aqui para nós que a separação de Deus é a derradeira expressão da alienação entre a alma e Deus. E ela pode ser experimentada pelos crentes de uma forma transitória quando pecam, um parcial distanciamento de Deus. O salmista Davi, no Salmo 66:18, ele vai dizer que se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se eu permitir que a iniquidade entre no meu coração e eu esteja distanciado de Deus, porque Isaías diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, Ele não vai ouvir as nossas orações. Por isso, a aplicação final dessa lição é orientar o novo convertido para que ele não dê lugar no seu coração para o pecado, mas que ele possa viver uma vida de santidade, de plena comunhão com Deus e também, se ele pecar, ele saber que Deus está disposto a perdoar, não se permitir viver com o pecado na sua vida e no seu coração, mas quando pecar, buscar imediatamente a misericórdia de Deus, porque nós temos um advogado. 1 João capítulo 1, versículo 8 e 9, João vai dizer: filhinho, eu vos escrevo para que não peques. Mas se pecarem, nós temos um advogado diante do Pai,
né? E se nós confessarmos nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, a ênfase está justamente em pedir perdão sempre que peca, né? Nós não podemos evitar de sujar os nossos pés, muitas vezes, na caminhada terrestre. Mas o que nós não podemos permitir é viver com os nossos pés e as nossas vestes sujas. Não, nós temos que nos lavar continuamente, através da água, que é a palavra de Deus, e através também do perdão de Jesus, o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, e o perdão de Deus pelo Espírito Santo, Ele vai nos perdoar e lavar as nossas vestes espirituais. Então, em muitos casos, aqui também convém dizer, o novo convertido, ele, quando peca, ele às vezes pensa que não vai mais ter perdão de Deus, que o pecado ele é para sempre. Então, nós temos que dar sempre a abertura para ele. Não pecar, mas se pecar, ele tem que ter confiança em buscar ajuda para confessar os seus pecados com o seu discipulador, com o seu professor, com o seu pastor ou líder espiritual, para que ele possa então voltar imediatamente a ter comunhão com Deus e com os irmãos. Não permita que ele ande com as suas vestes sujas por medo, né, de confessar os seus pecados, por medo simplesmente de, uma vez batizado, não participar da ceia. Não. Pecou, o melhor caminho é o arrependimento diante de Deus e também a confissão, porque se nós confessarmos uns aos outros, naturalmente vamos sarar daquele pecado, daquela transgressão. A conclusão, então, ela na verdade vai resumir tudo que foi falado na lição, que Deus não criou o ser humano como um robô autômato, mas criou um ser humano livre, e que esse ser livre, ele optou por pecar e rejeitou o próprio Deus, mas também que esse peso do livre-arbítrio nos dá obrigações de nós conscientemente agora buscarmos a Deus para sermos livres da escravidão do pecado. Concluída a lição, nós temos ainda na lição do professor o tema aprofundando-se, que vai trazer justamente uma reflexão sobre o abuso da liberdade, né? E explicando que Deus não foi o criador do mal, mas a escolha do ser humano é que criou o mal. O pecado, portanto, ele originou-se da livre escolha das criaturas de Deus, tanto dos anjos caídos, né, o próprio Satanás, como de nós mesmos, seres humanos, quando optamos não obedecer a Deus. Então, ao invés de colocar Deus no trono, nós entronizamos o nosso próprio eu, é o que vai dizer aqui a citação do livro Doutrinas Bíblicas. Também tem a sugestão de leitura para o professor, que está aqui na lição, Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, Manual do Professor de Escola Dominical, Manual do Discipulador Cristão, e eu acrescento aqui 2 sugestões de livros. O livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, do autor Meyer Pearman, que é da editora Vida, é um livro que vai trazer muito claramente essa doutrina da queda, da redenção, e também o livro Soteriologia, que é da nossa EPOS, Escola Preparatória de Obreiros Siloé, que é da Faculdade Teológica Refidim, aqui da Assembleia de Deus Joinville, e você pode adquirir através dos canais de comunicação da Faculdade Refidim, vai trazer também um clareamento e ajudar em toda essa lição, em todos os 13 temas. No final, as perguntas e respostas, eu sugiro que você faça as perguntas e respostas com o seu aluno, mas sempre a partir da primeira lição você vai orientá-lo a já ler a lição em casa e responder as perguntas e tratar esse momento de verifique seu aprendizado como um momento, então, de correção das perguntas e respostas, e com muito carinho, com muito jeito, você vai ajudá-lo a procurar a melhor resposta para as perguntas que estão, então, na nossa lição. Eu quero aqui agradecer de todo o coração pelo seu carinho em nos assistir, pelo seu empenho, lembrando que também no nosso canal do YouTube nós temos a primeira lição do ciclo 2 do Discipulando,
que é comentado pelo pastor Mário Sérgio, nosso segundo coordenador, e no decorrer aí dos próximos meses nós estaremos discorrendo a lição Discipulando 1, Conhecendo Jesus e o Reino de Deus. Se você quiser entrar em contato conosco para dúvidas, sugestões, quiser acrescentar alguma coisa a esta lição, nós estamos abertos para ouvir a sua opinião. Você pode mandar um e-mail para o e-mail que vai aparecer na sua tela, discipuladojoinville@hotmail.com, ou mandar uma mensagem no WhatsApp para o 4796243456, que é o meu WhatsApp pessoal e também do Departamento de Discipulado, e nós vamos criar grupos de estudo para estarmos aí aprendendo então melhor essa lição Discipulando 1. Que você tenha uma excelente aula no próximo domingo e que Deus te abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor.